E aqui chegamos para o último capítulo do livro Orgulho e Preconceito. Quero aqui agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa incrível jornada, essa história linda, maravilhosa, belíssima, do livro de Jane Austen. E agora a gente vai partir para o último capítulo. Peço a você que se inscreva no canal, nos acompanhe, deixe seu like e um comentário que é muito importante. Vamos lá, capítulo 61. Feliz para todos os seus instintos maternais, foi o dia no qual Sra. Bennet se livrou de duas das suas mais merecedoras filhas. Pode-se adivinhar com qual orgulho satisfeito ela depois visitou Miss Bingley e falou sobre Miss Darcy. Gostaria que pudesse dizer, pelo bem da família, que a realização de seu desejo mais caro, com o estabelecimento de tantas filhas, produziu-lhe um efeito tão feliz que a tornou uma mulher sensível, amável e bem formada para o resto da vida. Embora, talvez, seja afortunado para seu marido, que não podia apreciar a felicidade doméstica de forma tão rara, que ela ainda ficasse ocasionalmente nervosa e invariavelmente tola. Miss Bennet sentia muitas saudades de sua segunda filha. Sua afeição por ela o retirava mais frequentemente de casa do que qualquer outra coisa. Ele gostava de ir a Pemberley, especialmente quando menos era esperado. Miss Bingley e Jenny permaneceram em Nashvilleshire apenas por um ano. Uma proximidade muito grande com a mãe dela e com os parentes de Meryton não era desejável nem para o calmo temperamento dele, nem para o coração afetuoso dela. O querido desejo das irmãs dele foi então satisfeito. Ele comprou uma propriedade no condado vizinho a Devonshire, e Jane e Elizabeth, além de todas as outras fontes de felicidade, estavam a menos de 30 milhas uma da outra. Kitty, para o seu substancial benefício, passava a maior parte do tempo com suas duas irmãs mais velhas, em companhia tão superior ao que ela geralmente conhecia. Seu aprimoramento foi significativo. Não era de um temperamento tão ingovernável quanto o de Lídia, e livre da influência e exemplo de Lídia. Tornou-se, com apropriada atenção e cuidado, menos irritável, menos ignorante e menos insípida. Era mantida cuidadosamente longe do grande prejuízo da companhia de Lídia, e embora Miss Wickham a convidasse com frequência para ficar com ela, com a promessa de bailes e de jovens, seu pai nunca consentiu que ela fosse. Mary era a única filha que permaneceu em casa, e ela era necessariamente arrastada da sua busca por aprimoramento pelo fato de Miss Bennet ser incapaz de ficar sozinha. Mary era obrigada a se misturar mais com o mundo, mas ela ainda podia refletir com base em princípios morais sobre cada visita matinal. E como ela já não mais se mortificava com as comparações entre a beleza de suas irmãs e a dela, seu pai suspeitava que ela se submetia a mudanças sem muita resistência. Quanto a Wickham e Lídia, o caráter deles não sofrera nenhuma revolução pelo casamento de suas irmãs. Ele suportou com filosofia a convicção que Elizabeth agora deveria se familiarizar com tudo o que fosse relativo à sua ingratidão e falsidade, antes desconhecido para ela, e apesar de tudo, não estava totalmente sem esperança de que Darcy ainda pudesse ser convencido a lhe fazer fortuna. A carta de felicitações que Elizabeth recebera de Lídia pelo casamento explicava-lhe que, pela esposa dele, pelo menos, se não por ele mesmo, tal esperança ainda era acalentada. A carta possuía esse teor: minha querida Lizzie, desejo-lhe alegria. Se você ama Miss Darcy, pelo menos a metade do que eu amo o meu querido Wickham, você deve ser muito feliz. É um grande conforto tê-la tão rica. E quando você não tiver nada para fazer, espero que pense em nós. Estou certa de que o Wickham gostaria muito de um lugar na corte, e não creio que teremos muito dinheiro para viver sem alguma ajuda. Qualquer lugar serviria, algo de 3 ou 4 mil ao ano. Contudo, não fale com Miss Darcy a respeito, se você já não tiver falado.
sua, etc. Como acontecia que Elizabeth não tinha falado mesmo, ela tentou em sua resposta colocar um fim a qualquer rogo e expectativa do tipo. Ela frequentemente lhe enviava tal alívio, porém, tanto quanto estava em seu poder proporcionar, pela prática do que poderia ser chamado de economia de suas próprias despesas particulares. Sempre fora evidente para ela que uma renda como a deles, sob a administração de duas pessoas tão extravagantes em seus desejos e descuidados com o futuro, deveria ser insuficiente para se manterem. E sempre que mudavam de endereço, tanto Jenny quanto ela tinham certeza de receberem pedidos para alguma pequena ajuda com o pagamento das contas deles. O modo de vida deles, mesmo quando a restauração da paz lhes fez perder o lar, era desajustado ao extremo. Sempre estavam mudando de lugar em lugar em busca de algo mais barato e sempre gastando mais do que podiam. A afeição dele por ela logo afundou na indiferença e a dela durou um pouco mais. E apesar da juventude e dos modos dela, ela manteve todos os direitos à reputação que o casamento dela lhe proporcionara. Embora Darcy nunca pudesse recebê-lo em Pemberley, ainda assim, pelo bem de Elizabeth, ele o ajudou ainda mais em sua profissão. Lídia era uma visitante ocasional lá, quando o marido dela partia para se divertir em Londres ou em Bath, ou com os Bingley. Os dois ficavam por tanto tempo que até o bom humor de Bingley se esvaía, levando até o ponto dele lhes dar uma deixa para que fossem embora. Miss Bingley ficou profundamente mortificada com o casamento de Darcy, mas como pensava ser aconselhável manter o direito de visitar Pemberley, deixou de lado todo o ressentimento e estava mais ligada a Georgiana do que nunca, quase tão atenciosa com Darcy quanto antes, e prestava toda a cortesia devida a Elizabeth. Pemberley era agora o lar de Georgiana, e a ligação entre as cunhadas era exatamente o que Darcy esperava ver. Elas foram capazes de se amar tão bem quanto pretendiam. Georgiana tinha Elizabeth na mais alta conta que poderia existir no mundo. Embora ela, a princípio, ouvisse com uma surpresa, beirando o espanto, o modo animado e brincalhão com que ela se dirigia ao seu irmão. Ele que sempre inspirava nela um respeito que quase superava a afeição. Agora era visto por ela como objeto de pilhéria. Sua mente recebia conhecimentos que nunca antes cruzaram o seu caminho. Pelas explicações de Elizabeth, ela começou a compreender que uma mulher pode tomar liberdade com seu marido, o que um irmão nem sempre permite a uma irmã 10 anos mais jovem do que ele. Lady Catherine ficou extremamente indignada com o casamento de seu sobrinho e, enquanto cedia a toda franqueza genuína de seu caráter, em resposta à carta que anunciava o arranjo, ela se valeu de uma linguagem tão abusiva, especialmente com relação a Elizabeth, que por certo tempo todo o relacionamento se encerrou. Mas por fim, pela persuasão de Elizabeth, ele foi convencido a fazer vistas grossas à ofensa e buscou a reconciliação. E depois de alguma pequena resistência por parte de sua tia, o ressentimento dela cedeu, tanto pela afeição por ele, quanto pela curiosidade em ver como a esposa dele se portava, e ela condescendeu em visitá-los em Pemberley, apesar da poluição que seus bosques recebera, não apenas pela presença de tal patroa, mas pelas visitas dos tios dela, vindo da cidade. Com os Gardiner, eles sempre estiveram nos termos mais íntimos. Darcy, assim como Elizabeth, realmente os amava, e sempre estavam sensíveis à gratidão mais calorosa para com as pessoas que, ao levá-la para Denbighshire, tinham sido os responsáveis por uni-los. Fim. E este foi o último capítulo do livro Orgulho e Preconceito. Quero aqui deixar os meus agradecimentos e dizer que eu, pessoalmente, gostei muito do livro. Aproveitei para assistir também ao filme, mas nada se compara ao livro, né? O filme é bem resumido, não conta toda a história. O livro ele é muito mais gostoso de se viver e de se curtir essa viagem
que é a leitura. Aos amigos e às amigas, meu muito obrigado. Fica aqui meu convite para que faça parte do nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like, seu comentário e venha fazer parte da família A Voz do Livro. Me despeço aqui já convidando-os para os próximos vídeos, onde teremos certamente livros deliciosos a contar a sua história. Um abraço, saudações, fique com Deus, até o próximo vídeo.